campanha maravilhosa, né, irmãos? Nós temos um culto de unção que cura. O tema dessa campanha é unção que despedaça o jugo. Só vou ler aqui o versículo que foi nos dados sobre essa campanha, que está em Isaías 10, 27, fala assim, ó: e acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre os teus ombros, e o teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Amém? Eu quero ler o tema da mensagem que o Espírito Santo colocou para mim, foi: vinde a Cristo os cansados. Que tá, se os irmãos quiserem abrir, está em Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, vamos ler do 28 ao 30. Vinde a Cristo os cansados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Então a palavra diz assim, ó, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado seja o teu nome. Então aqui essa palavra, né, o Senhor Jesus Cristo nos chama para se chegar a Ele. Ele fala: vinde. Ele nos chama de braços abertos. Ele nos chama para a sua responsabilidade, né? Ele fala: vinde a mim. Ele nos chama porque Ele tem um propósito nas nossas vidas, né? A palavra fala: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, né? Então, amados, não tem, como o pastor Waldo falou aqui, louvado seja Deus que nós temos tido experimentado vida de oração, eu e a minha casa. Nós temos orado realmente diferente, temos orado muito mais do que a gente até esperava, assim, mas porque a gente tem sido aperfeiçoado naquilo que Deus tem nos permitido, né? Porque a gente tem se achegado mais a Jesus, a gente realmente entendeu. Até eu com a minha esposa conversando esse tempo, ela falou assim: ai, como é que eu não consigo mais viver sem Jesus? Como é que as pessoas vivem sem Jesus? Então, quando você tem realmente um amor, quando você tem uma intimidade, quando você se achega a Jesus, a nossa vida realmente é transformada, né? E realmente eu tenho crescido espiritualmente com esse culto, com a vida que o pastor Walter, esse líder aqui, que é uma bênção nas nossas vidas. Ele é um pastorzão realmente muito amoroso, e eu tenho aprendido a orar cada vez mais, e tenho tido muitas experiências com oração. Confesso que eu vim de uma outra denominação para cá, sem imaginar que iria frequentar aqui, mas enfim, lá nós tínhamos Alvorada, que chamava madrugada, nós saímos fazendo aquele período das 6 às 6h15 da manhã. Amados, imagina, era 15 minutinhos, dependendo de onde a gente morava, se chegava um pouquinho atrasado, já perdia metade da oração, não querendo criticar, né? Mas enfim, daí cheguei aqui, comecei a participar da vida dos homens, né? Naquela época era o pastor Antônio Beck que estava à frente. Até eu lembro que comecei a participar aqui nesse cenáculo, as cadeiras brancas, tal, tinha o pastor Vanderlei. Falou: vamos orar um pouquinho, vamos orar 1 hora. Eu falei: 1 hora? Misericórdia, 1 hora. Eu não sabia, não tinha sentido, mas na verdade, pela palavra, a palavra fala que nós temos que orar muito mais do que isso, né? Jesus fala ali, quando ele vai ao monte orar, ele fala aos discípulos: não pudessem orar comigo nem 1 hora. Então 1 hora é um pouquinho, mas quando a gente não tem essa vida espiritual, quando a gente não tem essa saúde espiritual, realmente a gente não consegue, né, exercitar. Mas isso tudo é hábito, irmãos, é hábito. Quanto mais você vai buscando, mais você vai se alimentando, mais você vai fazendo, mais fácil vai ficando. E como diz, né, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então a palavra fala que Jesus iria nos dar poder nessa terra. Como é que a gente vai ter poder? Através da oração. Então Jesus nos chama para a responsabilidade, né? Ele quer nos acolher, Ele quer nos dar solução, quer nos dar salvação, independente de qual for o nosso problema, qual for a nossa situação, qual for a nossa dor. Ele está pronto para nos atender, os cansados e sobrecarregados, né? Então, na verdade, a nossa vida realmente anda uma corrida, anda uma situação, né, que eu falei, o dia parece que está se encurtando, né? Parece que o dia está com 15 horas, eu não sei os irmãos, mas a gente vê que a correria no trabalho, correria para lá e para cá, a gente parece que dorme menos, né? Não sei, enfim, mas a gente tem vivido nesse mundo que, na verdade, a palavra fala que no final dos tempos ele seria abreviado, né? E realmente a gente percebe que, eu vi até um estudo um tempo atrás, estava vendo uma reportagem dos cientistas. Parece que que a Terra, o globo, ele aumentou 1 grau na sua velocidade. Isso realmente está fazendo diferença. A gente pode ver pelo clima, né? Hoje estamos aqui mais da metade de março, já era para nós estar de casaco, talvez de jaqueta,
mas está esse calor de 31 graus que fez hoje, né? Por quê? Porque realmente o mundo está mudado e está mudando, né? Mas que nós possamos estar não preocupados com isso, mas preocupados com a nossa salvação, preocupados com nossos nomes, eles estão escritos no livro da vida ou não. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Você tem essa certeza? Amém? Glória a Deus. Então, na verdade, Ele quer nos ajudar, né? Independente do nosso problema, da nossa dor, Ele está pronto para atender os cansados, sobrecarregados. Os cansados ali falam da falta de tempo, né? Que não tem tempo para nada. O cansado é afadigado, né? Afadigado é um adjetivo que descreve alguém ou algo extremamente cansado, exausto, sobrecarregado, seja por um esforço físico, seja por um esforço mental, por um tédio. Significa estar repleto de fadiga, extenuado ou até muito afadigado após um intenso trabalho. Também pode indicar alguém aflito, ansioso ou aborrecido, né? Então, na verdade, a gente tem andado nesse mundo, quantas situações acontecem, né? Quanto desamor, quanta desigualdade, né? Quanta falta de empatia, né? Quanta situação que a gente passa aí, muitas vezes somos injustiçados, somos ali desprezados, somos ali não interpretados como deveríamos, né? Porque infelizmente hoje o que está errado é o que está certo, né? O que está certo está errado. É meio complicado, né? Mas nós temos que viver conforme a vontade do nosso Deus, fazer aquilo que Deus tem ordenado para nós, né? Então, na verdade, nós andamos numa correria, ligados no 220. A gente não para nada. Chega de noite em casa, já pensando no outro dia. A gente nem terminou o dia, muitas vezes já está pensando no dia da manhã, né? No novo dia. Mas à noite não consegue dormir, a cabeça não para, porque muitos problemas, muitas preocupações e sobrecarregado com muitas tarefas. Eu lembro do meu pai, eu já era convertido há um tempo ali, e ele sempre agitado, ele era um senhor assim, bem proativo, mas ele tinha muita ansiedade, tinha muito assim, pânico de terminar o dia, como que ia ser o dia da manhã, aquele desespero, da falta de esperança, né? Ai, Deco, como é que eu vou fazer? Me chamava de Deco, como é que eu vou fazer? Como é que vai? Eu falei, calma, pai, descansa em Deus, vai, né? Fica tranquilo. Mas quando a pessoa não tem Jesus, não tem relacionamento com Jesus, ela não consegue. Porque a palavra fala assim, doce, suave e tranquilo é o sono do trabalhador. Então, quando você está com Deus, indiferente se o mundo está desabando ou não, você dorme em paz. Eu lembro que tinha muitas lutas, muitas situações. Ele falava, como é que você vai fazer, André? Eu falei, Deus proverá. E Deus sempre proveu. Porque a palavra fala que o justo viverá pela fé. Então, a gente, indiferente do que a gente tem feito, deixado de fazer, temos que depositar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem. A correria é tanta, a agitação é tanta, se deixar, você realmente é engolido pela sociedade, engolido pelo trabalho, você não tem tempo mesmo. Mas nós temos que aprender a dividir o tempo, né? Porque o dia é dividido em 24 horas. Nessas 24 horas temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para fazer nossas atividades na lei, né? Como vir à igreja, né? Fazer as nossas situações ali para a nossa saúde, para o nosso estudo. Mas às vezes as pessoas acabam trabalhando 10, 12, 15 horas, dormem pouco, não conseguem ter um alimento, uma vida espiritual, não conseguem também ter uma vida de saúde, uma vida física, de tanta correria que acaba se tendo, né? Mas Jesus, ele vem para nos dar descanso, né? Então, muitas vezes o espaço é lotado, excessivo, ele é carregado, ele é carregado por tantas coisas, e nós sofremos, na verdade, muitas injustiças, sejam elas físicas e emocionais. Quantas injustiças nós temos sofrido nesse mundo, né? Injustiças, vemos hoje aí situações, como eu falei, às vezes o certo é o errado é o certo. Você contrata um advogado para te ajudar numa certa situação que você sabe que você está justo, está certo, e às vezes o advogado da outra, ele tenta de tudo para chamar brecha, achar um erro, às vezes, né, um erro até que nem existe, para poder manipular as coisas para a vontade ali que sejam feitas, né? Mas infelizmente hoje você mata uma pessoa, dependendo ali você é solto, né? Mas você vai cortar uma árvore, você é uma prisão, que vai falar, inafiançável, né? Não tem fiança, né? Animais, quer dizer, as coisas estão bem distorcidas, né? Os valores estão trocados, né? Mas Deus, ele quer dizer que nós somos a menina dos seus olhos, que nós somos amados por Ele, porque Ele nos amou primeiro, né? Nós somos chamados para ser luz nessa terra, amém? Então Ele quer nos abençoar fisicamente, emocionalmente. A boa notícia, amados, é que Jesus nos dará descanso. Jesus, ele é o nosso alívio. Ele será
seja uma redução momentânea na dor, seja um conforto, uma recuperação física, emocional, mental, espiritual. Na verdade, Ele quer ser nosso descanso, Ele quer ser a bênção para nossas vidas, né? Descanso é um estado de repouso, é uma pausa, é um alívio da fadiga física e mental. É essencial para a gente recuperar a energia, é melhoria da nossa produtividade, é uma saúde cognitiva. Ela envolve tipos principais como físico, mental, sensorial, criativo, emocional e espiritual, que vão além de um simples estado de dormir. Então, na verdade, na correria eu vou dormir um pouquinho e vai melhorar, mas a pessoa está tão fadigada, o cansaço é tanto, como eu falo, que às vezes a pessoa não consegue descansar a cabeça. Ela vai dormir, vai lançar o seu corpo físico ali, mas a mente está trabalhando, não consegue parar, não consegue lançar para Jesus, né? Então temos ali um descanso físico, que fala dormir, cochilar, ter alongamentos. Temos um descanso mental, que fala na pausa do trabalho, hobbies, nossas meditações. Sensorial, fala em silenciar notificações, fechar os olhos, você apaga de tudo, né? Às vezes, que nem eu trabalho com vendas do celular, misericórdia, se deixar é 24 horas. Tem gente que manda mensagem 11 horas da noite para fazer pedido ou para tirar alguma dúvida, mas enfim, se você se deixar, você fica. Então nós temos que aprender a fechar os olhos para algumas coisas e mudar algumas coisas. Foi sábado, né? Eu não sei quantos irmãos vieram nessa vigília, nessa sexta-feira? Amém, bastante gente. Estava maravilhosa, né? Essa vigília, algo realmente que foi tremendo. O Espírito Santo agiu poderosamente. Sentimos que o céu desceu aqui nesse cenáculo. E no outro dia acordamos com minha esposa lá, eu estava ali fazendo algumas coisas, eu fui ver um filme, acho que não é sempre que eu consigo assistir também. Estava quietinho lá, falando, amor, vamos orar um pouquinho. Eu falei, amém. Não, quando a tua esposa chamar, não negue, nós, ou o teu esposo, vamos orar um pouquinho. E fui orar com ela, nos ajoelhamos na sala, começamos a orar, e ela começou a falar em línguas que há tempo não falava. Deus nos visitou, e houve um grande quebrantamento, ficou de 10, 15, meia hora. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E Deus nos visitou e tem nos visitado, né? Nós temos sido vitórias, irmãos, com experiências maravilhosas em oração, e a gente tem um hábito de sempre que a gente vai orar, em especial para a nossa família, a gente pede uma palavra, sabe? E toda vez que vai orar para uma situação, amado, não tem uma vez que Deus não fala em cima daquela questão, mas Ele fala de uma maneira que é muito clara, sabe? Então, obviamente, eu louvo a Deus por esse Deus vivo e Deus maravilhoso que tem se manifestado no nosso meio, né? Então, nós temos também ali, como eu falei, o descanso sensorial, que fala das notificações, silenciar notificações, fechar os olhos. Temos o descanso criativo, que nós podemos apreciar a natureza, né? Ver artes, viajar, dar um descanso, é muito bom, para que a gente possa relaxar o nosso emocional, conversar com amigos, terapias, expressar sentimentos, né? Amigos que na verdade não sejam tóxicos, né? Também infelizmente, às vezes, dependendo do amigo, misericórdia, às vezes tem pessoas que vêm para você e só te trazem coisas ruins, né? Deixa aquela nuvenzinha preta, só problema. Não, que a gente tem que estar, né, atentos, temos que ser pacificadores, aconselhadores, mas amados, que a gente possa ter amigos, que realmente a gente possa falar de coisas boas, que a gente possa desfrutar ali de uma boa conversa, um bom diálogo, né? Para que a gente não venha ficar também muito sobrecarregado. Temos também na nossa vida social, conviver com pessoas positivas, né? Tirar um tempo para si, como eu falei, né? Viver com pessoas ali que realmente nos acrescentem, né? Pessoas que nos deem ali incentivo, né? Pessoas que realmente nos ajudem, né? E tirar um tempo para nós, a gente também tirar uma autoanálise, ver como é que a gente está se portando, como é que a gente está convivendo, como é que a gente está vivendo, como é que está o nosso tempo, tentar administrar o nosso tempo, que realmente não é fácil, né? Espiritual também, que nós possamos ter um trabalho voluntário, reflexões, orações, né? Para que realmente Jesus seja o nosso descanso. Trabalho voluntário muitas vezes pode ser uma caridade, né? Nas questões ou outras, né? Como o pastor falou aqui, quando a gente aprende a orar, começa a orar, Deus coloca situações para a gente fazer isso. Eu, essa semana que passou, eu tenho tido muitas experiências. Tem um testemunho na vigília ali, esse ano que adentrou. Eu, louvado seja Deus, Deus tem colocado muitas pessoas na minha frente para me interceder, para me orar, do nada, sabe, pastor, você ora comigo, você pode orar por aquilo, por aquele outro, e às vezes eu andando na rua, eu paro para orar, para conversar. Faz aqui uns meses atrás, nós estávamos ali, a gente mora próximo de uma caixinha da nossa guerra, ali, numa rua de bastante comércio, e nós andando, fomos ao banco, tinha uma senhora com 2 filhos especiais, autistas, 2 filhos grandes, né? E começamos a conversar com nada, e de repente estava um calor, um sol, aquela mulher falando.
Aí conversa, ela era desigrejada, diz que ela na igreja não ia mais, mas aí resumindo a história, eu falei, vamos atravessar a rua, temos sol, pegar na sombra, e ali começamos a conversar, e no meio da rua, eu falei, posso falar com a senhora? Ela falou, pode. Então ela estava muito amargurada, ela estava culpando pessoas, culpando pastores pela situação dela, mas amados, na verdade a culpa é nossa. Nós não sabemos caminhar, não sabemos entregar, não sabemos ali entender o propósito de Deus na nossa vida. Não é porque estamos passando lutas, estamos passando dor, que Deus está nos castigando. Pelo contrário, Ele está nos aperfeiçoando. Para que a gente seja melhor. Amém? Glória a Deus. Então Jesus é o nosso descanso verdadeiro. Ele é espiritual para a alma. Ele oferece alívio do peso do pecado, das necessidades de merecer a salvação, não por obras, porque Ele cumpre o propósito do sábado, do repouso, que está escrito no Antigo Aliança, né? Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso. Ele permite para que os fiéis descansem dos seus próprios esforços e vivam na graça, confiando na sua obra da cruz. Então, na verdade, aqui estão alguns pontos-chave de Jesus como nosso descanso. É o convite do alívio. Jesus convida a todos os cansados e sobrecarregados a irem a Ele para encontrar descanso para nossas almas. O fim da busca por merecimento. Tem muita gente que acha que por fazer caridade, fazer ali, dar esmola, já está com a salvação garantida. Mas sabemos que não é isso, né? Porque Ele já realizou toda a obra já está completa. Através da sua morte de cruz, Ele levou sobre si todo o nosso fardo, levou todas as nossas dores, através de nós entregarmos nosso coração a Ele, que nós somos salvos. Amém? Amém. Ele é um descanso para a nossa alma, Ele é um repouso, Ele é o nosso interior diário, não apenas físico, mas Ele traz a paz em meio à correria da vida. É a fé, é a confiança de entrar nesse caso, para que nos exige confiança na provisão de Deus, na provisão de Deus, em vez de depender de rituais ou dos nossos próprios esforços. Ele ainda nos falando mais para tomarmos o seu jugo. Jugo é uma peça de madeira, né, como o pastor aqui comentou ali semana passada, o pastor Ednilson, é uma peça de madeira, uma pedra de ferro, às vezes é usada, metaforicamente falando, como um fardo, é uma opressão ou uma servidão. Ele é direcionado pelo dono para conduzir a vontade de como levar os animais, seja para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Aquele jugo, ele é colocado justamente para ordenar ali como que vai ser realizada ali a condução daqueles animais, né? E Jesus, ele fala que Ele quer trocar o nosso jugo. Então, muitas vezes, como é que nós temos sido direcionados? Quem tem nos guiado? Quem tem te guiado? Você tem feito a tua vontade, a vontade da tua carne, a vontade de quem? Ou de Deus? Você tem permitido o Espírito Santo te guiar? Olha, irmãos, louvado seja Deus, porque Deus, Ele tem falado conosco poderosamente. Eu tenho aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes eu estou numa situação, o que eu faço, como não faço, como eu comentei até, eu aprendi com o pastor Álvaro, chama o Espírito Santo que está do teu lado. Então nós temos que aprender a fazer o nosso devocional, temos que aprender a buscar o maná pela manhã, é pela manhã que o maná tem que ser buscado, para que realmente a gente possa ter vida espiritual, saúde espiritual, e através daquilo a gente poder entender e saber para onde que a gente caminha, se é para a direita, se é para a esquerda. Ele vai nos orientar e vai nos dizer, né? Então, Ele é um descanso para nossas almas, essa nossa alma que por muitas vezes ela é mimada, a nossa alma ela é chorosa, ela é amargurada, preguiçosa, mas Ele vem para dar o refrigério, né? A nossa alma fala do nosso sentimento, do nosso emocional. Quantas vezes a gente às vezes, mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo outro, não vou, mas é coisa da minha cabeça. Amados, quando você tem Cristo como cabeça, você tem convicção de que a voz do Espírito Santo está falando contigo. Você tem a certeza, você não fica no achômetro. O nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus do sim, sim, e de não, não. Ele é certo, Ele é correto, amém? Então, que a gente possa realmente queimar, né, a nossa carne, no sentido de eliminar a nossa alma chorosa, de a gente poder realmente dar lugar mais para o Espírito, porque vai crescer mais aquilo que você alimenta mais. Se você alimentar mais a carne, é ela que vai se sobressair. Se você alimentar mais o Espírito, é o Espírito que vai se sobressair. Então, que a gente possa realmente entender que o jugo de Jesus é leve e suave, o caminho de Deus é suave e leve, que a palavra diz também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o Deus. Poder estar aqui hoje, vocês, né, podemos, às vezes você pode estar aqui hoje, sei lá, pode ter perdido um ente querido, ou pode estar ali cuidando de alguém que está doente, com uma situação, ali com muitos esforços, ou você pode estar na brecha por alguém, orando por alguém, né, que pode estar te deixando muito apreensivo, mas hoje é dia de trocar o fardo. Hoje é dia que Jesus quer que você pegue o seu fardo, que é leve, suave, que quer tomar posse da sua vida. Ele quer tomar os teus problemas, não importa o tamanho dos seus problemas, que Deus, Ele é maior do que tudo e todas as coisas.
A palavra fala assim, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e no mais tudo Ele fará. Amém? Jesus quer cuidar da gente, quer cuidar de você, Ele quer ser teu dono, quer ser teu amigo. Você quer permitir que Jesus seja o teu guia? Quer trocar o seu fardo com Jesus? Abre o teu coração, abre o teu entendimento, que Jesus Ele quer habitar. A palavra fala que Ele não quer esforço, Ele não quer sacrifício, Ele quer tão somente que a gente entregue o nosso coração. Também no Salmos 46:1 fala ali, ó, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia. Essa declaração bíblica, ela segura uma proteção divina e um auxílio imediato em momentos de crise, incentivando a confiança absoluta em Deus, em vez do medo, mesmo diante de grandes instabilidades e tribulações. Ele vem servindo a gente como refúgio e fortaleza, como socorro. Ele é nosso socorro bem presente na angústia, né? Deus, Ele é um abrigo, Ele é nosso seguro, nosso refúgio, é uma fonte de força e proteção. Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente. Não é um Deus distante, mas é um Deus presente, amados. Ele está ao nosso lado, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, está de braços abertos. Ele está chamando a responsabilidade, Ele quer cuidar de você, né? Diante do auxílio imediato, Ele é disponível na adversidade. A ausência do medo, por causa dessa proteção, não há necessidade de temer, mesmo que o mundo ao redor esteja em caos. Aquietai-vos é um convite para confiar, descansar no poder de Deus e reconhecer a sua soberania. Então, amados, Deus quer nos abençoar. Ele está pronto aqui para mudar a tua vida, se você sim o quiser. Que você possa sair daqui diferente da maneira que você entrou. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa trocar o seu fardo, se você permitir. Na verdade, nós temos que dar permissão para que Ele venha agir na nossa vida. Então, eu gostaria de orar com vocês, pedir para os pastores pudessem vir à frente aqui. E você, meu amado, minha amada, você que de repente tem uma necessidade, você que está com um problema já há muitos anos, não consegue